Ora, muito bom dia a todos e a todas. Peço desculpa pelo atraso, mas nós vimos do norte, é longe, levantámos muito cedo e mesmo assim, pronto, a caminhoneta vem com aquela lentidão que nós sabemos, não se pode ultrapassar os 100 km/h, portanto nós temos que vir com calma. Mas chegamos e chegamos bem. Peço desculpa também pela voz, as gripes andam aí, também não passei à margem delas e, portanto, esperemos que consiga fazer a apresentação da nossa resolução até ao fim, sem problemas nenhuns com a voz. Muito bem, sob o lema Repensar a escola, dignificar o professor, respeitar a criança, a proposta de resolução que aqui apresentamos é composta por um breve enquadramento que situa como chegamos às temáticas propostas para discussão, uma introdução que explica de forma sucinta como chegamos a esta situação de descaracterização do primeiro ciclo e um corpo com 5 eixos temáticos que procuram abordar as condições do exercício da profissão, o regime de docência e organização curricular, a participação na gestão e a organização interna das escolas, a formação inicial e contínua, a aposentação e o desgaste da profissão. Pretendemos, assim, suscitar a discussão e a reflexão neste nível de ensino estruturante para todo o sistema educativo. Na introdução, destacam-se algumas das medidas tomadas pelos governos dos últimos anos, causadoras da amálgama que caracteriza hoje as escolas do primeiro ciclo do ensino básico, como sejam o encerramento de milhares de escolas e a criação de agrupamentos e mega-agrupamentos, que afastaram progressivamente os professores da participação nos processos de decisão e gestão. A exclusão de áreas curriculares não disciplinares e a obrigatoriedade de tempos mínimos de lecionação noutras áreas disciplinares, com a organização de horários estanques, dificultando a inter- e a transdisciplinaridade, fundamental nesta faixa etária, e empobrecendo o currículo com um intuito claramente restauracionista de reforçar o papel da escola como reprodutora de desigualdades sociais. A excessiva carga burocrática que envolve hoje a atividade docente, com inúmeros pedidos de registros, sem qualquer utilidade, com diversas reuniões com burocracias várias, sem quaisquer objetivos verdadeiramente válidos, com manifesto prejuízo da atividade letiva, da preparação e da avaliação. A imposição, com um formato único, das chamadas atividades de enriquecimento curricular, que transformaram matérias importantes do currículo do primeiro ciclo em atividades de ocupação de tempos livres, ao mesmo tempo que retalharam o horário letivo dos alunos. A iniciação à língua inglesa, ora curricular, ora não curricular, ora obrigatória, ora facultativa, e recentemente transformada em oferta complementar em função dos recursos existentes, numa clara discriminação e violação dos princípios de equidade e igualdade. As alterações curriculares e programáticas e as metas de aprendizagens disciplinares definidas em função de conteúdos de programas e não das aquisições, saberes e competências dos alunos. Alterações desajustadas e desfasadas da realidade, do desenvolvimento cognitivo e da maturidade dos alunos. A introdução de exames, logo a partir do 4º ano, contribuindo para discriminar negativamente, logo à partida, os mais desfavorecidos. Entre outras, faz-se referência à aparente desconexão destas medidas, mas que, no fundo, são intencionais e assentam em opções políticas que visam, no essencial, reduzir o investimento na educação, encolher o currículo para algo próximo do saber ler, escrever e contar, retirando-lhes áreas essenciais, como as artes e as atividades físicas e desportivas. Transferir para o poder local despesas e responsabilidades. Colocar nas escolas a responsabilidade de resolução de problemas sociais criados pelas opções políticas e ideológicas dos governos. Estabelecer uma rígida cadeira hierárquica que contribua para transformar os profissionais da educação
em funcionários acríticos, meros cumpridores de normativos. Criar mecanismos de grande seletividade social logo a partir dos primeiros anos de escolaridade. No corpo da resolução são apresentados alguns eixos temáticos para discussão. A citar, redução do número de alunos por turma e horários de trabalho pedagogicamente adequados. Segundo, uma outra organização curricular, um novo regime de docência. Terceiro, um regime de aposentação que respeite a especificidade do trabalho docente. Quarto, uma formação de professores que responda às necessidades da escola. Uma gestão democrática e participada e a recusa da municipalização da educação. No primeiro eixo, reduzir o número de alunos por turma e horários pedagogicamente adequados, fazemos referência ao sucessivo agravamento das condições do exercício da profissão, com reflexos notórios no desenvolvimento do ensino e aprendizagem, bem como na qualidade das respostas pedagógicas, marcado por um cada vez mais elevado número de alunos, principalmente nos grandes centros, com retorno a um número significativo de turmas com diversos anos de escolaridade, com uma diversidade étnica, cultural, económica e comportamental cada vez maior, justificando que se exija no máximo 19 alunos por turma, de um único ano de escolaridade. No caso de turmas que integrem crianças com necessidades educativas especiais, a proposta é que sejam constituídas por 12 alunos para que se possa efetivamente dar resposta a cada caso. E as turmas que excepcionalmente tenham mais do que um ano de escolaridade, num máximo de 2, não devem ser constituídas por mais de 15 alunos. Considera-se errada, porque pedagogicamente desadequada, a distribuição de horas da componente letiva e não letiva, nomeadamente devido ao elevado número de horas da componente letiva, agravadas atualmente com a exclusão do intervalo, a sobrecarga do trabalho administrativo, as funções decorrentes da atividade de coordenação e supervisão, bem como a necessária atualização científica e pedagógica e o elevado dispêndio com a produção, correção de materiais de apoio à atividade letiva. Faz-se, por isso, a exigência de que a componente letiva do horário seja fixada em 22 horas letivas semanais e a componente não letiva de estabelecimento tenha um máximo de 3 horas. Alerta-se para a possibilidade hoje criada para que a organização e funcionamento da escola do primeiro ciclo do ensino básico se faça num outro regime, permitindo aplicar plenamente as reduções dos horários previstas no Estatuto da Carreira Docente, o que será extremamente importante para estes profissionais que estão sujeitos a um acentuado e reconhecido desgaste psíquico e físico. No segundo eixo, intitulado Uma outra organização curricular, um novo regime de docência, propõe-se para discussão uma reorganização do primeiro ciclo do ensino básico, acabando de vez com a monodocência pura e dura. Refere-se que, hoje, esta reorganização está facilitada com os agrupamentos e a diversidade de formações existente. E lembra-se que na organização curricular que temos hoje, as atividades que integram as atividades de enriquecimento curricular deviam ser parte integrante do currículo, legalmente estabelecido e, como tal, lecionadas em tempo curricular letivo, dentro das 25 horas semanais dos alunos, por professores com formação adequada para as áreas a lecionar e para este setor de ensino. Este caminho, envolvendo também outros profissionais
na detecção e procura de respostas mais adequadas, levará, do nosso ponto de vista, a um trabalho mais cooperativo, articulado e sustentado entre os professores, com vantagens nas respostas dadas, sem que se perca o vínculo pedagógico e a relação de proximidade hoje existentes e com ganhos significativos para o desenvolvimento global e para as aprendizagens dos alunos. Esta organização implica o fim dos exames do 4º ano, que não respeitam o processo de ensino e aprendizagem nem a avaliação contínua. Apenas servem para discriminar de forma negativa e selecionar precocemente os alunos, elitizando a educação e reforçando o controlo administrativo e pedagógico ao serviço de lógicas de competitividade. Nessa reorganização, não se esquece a resposta social, devida às crianças e às famílias, defendendo-se que deve ser da responsabilidade dos poderes central e local, não devendo obedecer a um modelo nacional único, antes exigindo-se a organização de soluções multidisciplinares, social e culturalmente localizadas, que possam utilizar diversos equipamentos comunitários e tornar a ocupação de tempos livres efetivamente lúdica e cultural. Terceiro eixo, um regime de aposentação que respeita a especificidade do trabalho docente. Faz referência à injustiça, especialmente para este setor de ensino, das alterações impostas às condições para a aposentação, que levaram a que profissionais que sempre lecionaram em monodocência, de um momento para o outro, sem qualquer atenção ou respeito pelas especificidades do exercício da profissão docente, vissem alterarem-se todas as expectativas profissionais e pessoais, alargando, em muitos casos, em mais de 10 anos, o tempo de atividade profissional. Da aprovação do regime, propõe-se, por isso, a exigência da aprovação de um regime transitório, semelhante a outros que já tivemos, que preveja, para os docentes que exerçam ou exerceram em funções de monodocência, uma bonificação de tempo de serviço para efeitos de aposentação até 20%. O reconhecimento do caráter elevado de desgaste físico e psíquico da profissão docente e, consequentemente, a diminuição do limite de idade e anos de serviço requeridos para a aposentação. O direito da aposentação antecipada aos docentes com 30 ou mais anos de serviço e 55 de idade, revogando as disposições que agravam a aposentação antecipada. O quarto eixo, uma formação de professores que responda às necessidades da escola. Relembramos que as transformações sociais, culturais, científicas e tecnológicas exigem professores inovadores, empenhados e reflexivos, capazes de pensar modalidades de educação mais flexíveis, de redefinir os seus projetos pedagógicos, as suas práticas e as suas competências. Do nosso ponto de vista, isso só se consegue com uma formação adequada aos tempos atuais, quer seja inicial ou contínua, que deve preparar para a instrução e formação com incidência em duas vertentes fundamentais: a científico-pedagógica, com a valorização do conhecimento, procurando estabelecer novas relações, estratégias com saberes, e entre eles a socioeducativa, tendo esta por objetivo apetrechar os professores de competências para o exercício de funções, nomeadamente em contextos problemáticos. Exige-se, por isso, que a formação inicial garanta a mais alta qualidade científica e pedagógica ou didática, que considere o exercício de todas as funções inerentes à docência, que promova uma reflexão sobre a natureza ética e deontológica da profissão e sobre os seus direitos e deveres profissionais. E que, de entre outros aspectos, se lute para que seja assegurado o direito à formação contínua, dando condições adequadas à sua realização, nomeadamente a gratuitidade e os tempos de formação, com dispensa da componente letiva para a sua realização.
o quinto e último eixo desta resolução, intitulado Uma gestão democrática e participada, recusar a municipalização da educação. Neste campo, reafirmamos o que a FENPROF sempre defendeu, que as escolas precisam de democracia, participação e colegialidade na sua direção e gestão, pelo que é importante lutar pelo fim deste modelo. Defendemos um órgão colegial de gestão, eleito pelos professores e educadores, pelos trabalhadores não docentes e por representantes de pais e dos alunos, no caso do secundário. A participação qualificada de todos os intervenientes da comunidade educativa, através da existência de um órgão de composição alargada, dotado de reais poderes de direção, que funcione em plenário e em secções. Uma secção técnico-científica, composta exclusivamente por docentes, e outra socio-educativa, com participação dos pais e da comunidade. Uma efetiva participação dos professores na vida das escolas e agrupamentos, desde logo através da eleição direta de todos os responsáveis e ou coordenadores de estabelecimentos e das estruturas intermédias. Para o funcionamento destas estruturas, a FENPROF considera fundamental que nos agrupamentos de escolas o crédito global de horas seja calculado na base de uma fórmula que inclua também o número de turmas do primeiro ciclo do ensino básico. Relembramos ainda todo o processo histórico de perdas dos professores em relação à gestão, em especial os do primeiro ciclo, que se encontram hoje enredados numa sufocante burocracia e quase completamente afastados dos processos de decisão na direção e na gestão. Sobretudo com as limitações estabelecidas pelo despacho 7 de 2013, quanto ao número de adjuntos do primeiro ciclo e da educação pré-escolar. Para finalizar, lembramos que a FENPROF defende há anos um processo de descentralização na área da educação, acompanhado de recursos, com a criação de órgãos de administração educativa a nível local, estruturas de participação alargada da comunidade educativa local, tendo em conta a territorialização das políticas educativas e a gestão integrada dos recursos. Estes, denominados Conselhos Locais de Educação, devem ter competências transferidas do Poder Central em matérias como a organização da rede escolar, a definição de componentes curriculares locais, a ocupação dos tempos livres ou a criação de cursos do ensino secundário, estando completamente excluídas matérias como o exercício da profissão docente, matérias relacionadas com o exercício da profissão docente, nomeadamente salários, concursos, avaliação de desempenho, poder disciplinar, organização, funcionamento das escolas, uma vez que os exemplos que temos hoje com as AECs mostram bem os perigos da municipalização. Com esta resolução, a FENPROF, nesta 4ª Conferência Nacional do primeiro ciclo, pretende dar mais um passo no urgente debate para uma necessária renovação da escola do primeiro ciclo do ensino básico. Sempre com inteira disponibilidade e para encontrar as melhores soluções para os professores, para as crianças e jovens e para a escola pública. Depois da resolução, vou passar à apresentação do caderno reivindicativo. Tens que ser um bocadinho mais breve. Eu devo estar, mas tem que ser. Este vai ser rápido. Os delegados à 4ª Conferência Nacional do primeiro ciclo de ensino básico, tendo presente a auscultação realizada pela FENPROF junto dos docentes do primeiro ciclo de ensino básico, durante o primeiro período do ano letivo 2013-2014, e a resolução aprovada nesta conferência, exigem que as turmas do primeiro ciclo do ensino básico sejam constituídas no máximo por 19 alunos de um único ano de escolaridade e só, excepcionalmente,
por 2 anos de escolaridade. As turmas do primeiro ciclo de ensino básico que integrem crianças com necessidades educativas especiais sejam constituídas por 12 alunos e aquelas que excepcionalmente incluam mais de 1 ano de escolaridade não ultrapassem os 15 alunos. O horário dos professores do primeiro ciclo do ensino básico seja fixado em 22 horas semanais da componente letiva e até um máximo de 3 da componente não letiva de estabelecimento. Os intervalos diários da atividade letiva das crianças façam parte integrante da componente letiva do horário de trabalho dos docentes, alterando no próximo ano letivo as disposições do despacho 7/2013 e 7A/2013 nesta matéria. Os processos de coadjuvação sejam regulados de forma objetiva e não fiquem dependentes da existência de recursos humanos em cada agrupamento de escolas. Que seja iniciado um processo de debate, seguido de negociação, em torno da constituição das equipas educativas para a lecionação do currículo do primeiro ciclo do ensino básico, as atividades que hoje integram as AEC sejam definitivamente integradas no currículo do primeiro ciclo do ensino básico e nas respectivas 25 horas letivas. As atividades de ocupação de tempos livres a desenvolver no horário letivo, pós-letivo, tenham caráter lúdico e respondam às necessidades das crianças e das famílias. Que sejam abolidos os exames do 4º ano de escolaridade. A legislação que agrava as condições de aposentação, nomeadamente a Lei 66B de 2012 e a Lei 11 de 2014, sejam revogadas. Para os docentes que exercem ou exerceram funções em regime de monodocência, seja aprovado um regime transitório que preveja uma bonificação de tempo de serviço para efeitos de aposentação até 20%. A aposentação antecipada possa ser requerida por docentes com 30 ou mais anos de serviço e 55 de idade. Seja assegurado o direito à formação contínua, garantindo condições adequadas à sua realização, nomeadamente a gratuitidade e os tempos de formação com dispensa da componente letiva para a sua realização. Que o Governo recue nas alterações ao regime jurídico de habilitações profissionais para a docência, que aprovou no passado dia 20, por forma a que não se concretize a desvalorização da formação inicial para o primeiro ciclo do ensino básico, uma vez que se trata de um retrocesso grave de quase 30 anos, quando impõe formações com duração reduzida à dos outros ciclos de escolaridade. A gestão do agrupamento de escolas seja assegurada por órgãos colegiais eleitos pelos professores, trabalhadores não docentes, representantes de pais e alunos no ensino secundário. As regras sobre a organização do ano letivo alterem as disposições dos despachos 7/2013, 7A/2013, para que na gestão das escolas, o diretor, o subdiretor ou adjunto seja um docente do primeiro ciclo de ensino básico. Os docentes responsáveis por todas as estruturas intermédias de gestão e coordenadores de estabelecimento sejam eleitos. O crédito global de horas atribuído aos agrupamentos de escolas seja calculado com base numa fórmula que inclua o número de turmas do primeiro ciclo. Sejam instituídas regras claras e objetivas para a detecção dos docentes às escolas, para a afetação dos docentes às escolas de cada agrupamento. Nos agrupamentos de escolas sejam colocados docentes para substituições em faltas de curta duração. Sejam substancialmente reduzidas as tarefas burocráticas que hoje ocupam boa parte da atividade dos docentes do primeiro ciclo. Se abra um debate em torno da descentralização da administração educativa que transfira e clarifique as competências das escolas e dos conselhos locais de educação. Que o Governo abandone a orientação expressa no chamado Guião para a Reforma do Estado e em diversas intervenções dos membros do Governo, de transferir competências para as câmaras municipais, nomeadamente no que respeita ao pessoal docente e não docente. Finalmente, os delegados à 4ª Conferência Nacional do primeiro ciclo do ensino básico exigem a abertura por parte do Ministério de processos negociais sobre as matérias constantes deste caderno reivindicativo
e propõe ao Secretariado Nacional da FENPROF que inclua estas matérias na ação reivindicativa a desenvolver por todos os docentes.